Bom dia, pessoal. Primeiramente, obrigado aí o tempo de vocês para ouvir um pouquinho aqui do que a gente preparou, do que a gente quer trazer para vocês. Quem não me conhece ainda, eu sou o Marcos Souza, gerente de distribuição da Cisco aqui para o Brasil. Trabalhei um pouquinho nos últimos 10, 12 anos aí na distribuição, junto com o mercado de SMB e também atuando com o time comercial, o time de vendas de nuvem pública, com os principais provedores aí, como Google, Amazon, Microsoft, e agora venho atuando na Cisco, apoiando a distribuição nesse modelo de negócio, tá bom? O objetivo dessa sessão aqui para a gente é falar um pouquinho também de como a Cisco vem se posicionando nessa transformação digital que a gente vem passando há alguns anos já. Então, com isso, a Cisco vem criando ferramentas e soluções com o intuito de apoiar e facilitar para vocês a comercialização dessas soluções, atendendo a demanda do mercado agora que os nossos clientes e parceiros vêm trazendo para a gente. Então, um dos principais objetivos da Cisco também não é competir com os principais players do mercado, mas sim também complementar as soluções. A Cisco tem um portfólio riquíssimo aí que a gente pode ajudá-los a complementar as soluções e a facilitar o objetivo dos parceiros e dos clientes. Então, essa transformação digital, na verdade, ela tem um lado positivo e um lado negativo, né? Como tudo. Então, o lado positivo é a escalabilidade que isso traz para a gente, a velocidade e a facilidade de criação de novas aplicações, novas soluções para o mercado, e tem um lado negativo, que isso também traz aí os ataques aos nossos dados, sequestro, minério de moedas digitais e assim por diante, tá bom? Então, acho que é por isso que a gente está aqui hoje, para trazer para vocês um pouquinho desse novo modelo de negócio da Cisco, algumas soluções que podem ajudá-los a complementar isso. Então, aproveitem ao máximo, aí, explorem ao máximo o conteúdo que a gente preparou, que a gente está trazendo para vocês. Eu vou deixar os meus dados, os meus contatos aqui no chat também, para quem quiser me acionar, para bater um papo, tirar alguma dúvida e a gente poder dar continuidade em alguns negócios. Então, mais uma vez, obrigado à presença de todo mundo. Ótimo dia para vocês e aproveitem ao máximo aí o treinamento que a gente preparou para vocês nessa sessão, tá bom? Então, quiser dar continuidade, a palavra está Beleza, com você. beleza. Vou compartilhar aqui minha tela rapidamente. Só para poder compartilhar com vocês aqui um pouquinho, né, complementando o que o Marco já falou. Vocês conseguem ver minha tela? Beleza. Então vamos Sim, lá. O que é o StreamOne? StreamOne é a nossa plataforma, é o nosso marketplace onde a gente comercializa as nossas soluções de cloud, né, a TD Synix como um todo. E agora a Cisco também está trazendo um portfólio novo, né, de soluções para poder trabalhar via marketplace. Então, falar aqui um pouquinho sobre contexto de mercado, né? Então, hoje a gente está num mundo meio que pós-pandemia, então essa questão de trabalho híbrido está começando a ser mais efetiva, né? Hoje, por exemplo, eu estou no escritório, então com essas viagens, né? Então a gente trabalhando de casa ou trabalhando do escritório, as empresas, né, os clientes finais, eles precisam garantir que os funcionários estão com um ambiente seguro, com os dispositivos seguros, acessando informações críticas da empresa às vezes. Então, essa questão de trabalho híbrido e segurança para o trabalho híbrido se tornou um ponto muito importante. E com esse advento do trabalho híbrido, a gente tem soluções hoje dentro do nosso portfólio que podem ajudar nesse contexto. A gente tem a questão do X, né, o Everything as a Service, então tudo hoje, o mercado está se voltando muito para essa questão do as a Service, é decorrente da transformação digital que o Marco falou. Então, hoje, a maioria das coisas são as a Service e os clientes estão começando a procurar mais por modelos de negócio e modelos de licenciamento que se assemelhem à questão de serviços. A gente também tem a questão da LGPD, que foca muito na questão da perda e vazamento de dados. Então, mais uma vez, você garantir que o usuário, né, o funcionário do cliente final,
está ali com o seu dispositivo seguro, acessando uma rede através de um, de um device seguro, ela é muito importante para você garantir que não vai acontecer nenhum vazamento de dados. E aí eu trouxe também aqui a previsão de gastos com nuvem pública para 2023, segundo o Gartner. Então, o que eu queria trazer o foco aqui é nessa primeira linha, que é do Software as a Service, que vai representar um gasto aí de 195 bilhões, né, de dólares em 2023, e também essa outra linha aqui de serviços de gerenciamento de segurança em nuvem, que também são 41 bilhões. Então, quando a gente pega esse nosso portfólio, que eu já vou mostrar para vocês, das soluções Cisco, a gente se encaixa nessas duas linhas. Então, aqui a gente está falando de um Total Addressable Market, né, um mercado endereçável de aproximadamente 230 bilhões de dólares, né? Então, vamos lá. Quais são as soluções que a gente tem hoje dentro do nosso portfólio no StreamOne? A gente tem duas arquiteturas: colaboração com o Webex e segurança com o AMP, Secure Email Threat Defense, que é uma solução de segurança de e-mail, o DU, que é o duplo fator de autenticação, e o Umbrella DNS, né? E quais são os principais diferenciais desse novo modelo, né, de licenciamento? É um portfólio enxuto, como vocês viram, a gente só tem 5 soluções, né, e as variações dentro delas. A gente tem preços competitivos, né? Esse modelo ele não requer um registro de oportunidade, então mesmo você não fazendo um registro de oportunidade, você consegue ter acesso a preços agressivos, né? Preços competitivos, os descontos já são pré-estabelecidos pela plataforma. Nós somos o único via Marketplace, e ele ainda, né, esse modelo possibilita vocês oferecerem serviços gerenciados. Quais são as vantagens de trabalhar com esse modelo? É um ótimo custo-benefício para o cliente. Você tem um modelo de pagamento mensal, anual ou pré-pago, então vai de acordo com o budget do cliente. Você tem mais agilidade, autonomia e transparência durante todo o processo de compra, porque acompanhar ele durante o período de trial, e quando tiver vencendo aquele período de trial, você consegue converter esse trial para uma licença paga através da nossa plataforma. Tem a possibilidade também de contratar a nossa equipe de serviços profissionais para ajudar na implementação e mais agilidade para provisionar as licenças, uma vez que esses pedidos eles não passam por operações, não passa por ninguém. Vocês colocam o pedido via plataforma, a gente comunica para a Cisco valida as informações e já provisiona as licenças para os seus clientes. Agora, pensando que a gente está em época de Copa, né, qual que é a escalação aqui das soluções? Então, com segurança, a gente tem o Umbrella, o do Secure Email e o AMP, e em colaboração a gente tem o Webex, certo? Então, como que fica a escalação dessas soluções? Vamos lá. Então, hoje, começando na sessão de hoje, a gente vai falar do Umbrella, né? Melhor ataque à defesa. O Umbrella é uma solução de segurança de DNS. A gente tem o Du, né? A sessão do Du, a gente vai falar sobre um time vencedor sempre terá um garçom no meio de campo, que vai ser dia 14, né, na semana que vem. Aí depois, na defesa, a gente vai ter o Secure Email Threat Defense. Nada passa pela defesa mais sólida, é uma sessão que vai ficar para o ano que vem. A gente quebrou as sessões para janeiro por conta das festas. Depois a gente tem o AMP, né, no Gol. Então, paredão que fala, né, é a sessão do AMP, vai ser no dia 18 de janeiro. E por último, técnico ganha jogo sim com o Webex no dia 26 de janeiro, tá bom? Então, é isso. Agora eu quero passar a palavra para o Douglas, que vai começar a nossa sessão falando sobre o Umbrella e os cenários do Umbrella. Perfeito, Renato. Bom dia a todos. Deixa eu compartilhar o material aqui, de forma a já deixar pronto para a gente fazer a apresentação. E já me apresento.
Só confirma para mim, Renato, estão vendo a tela cheia? Estão me ouvindo bem? Tá certinho. Tá certinho. Estamos ouvindo bem, Douglas. Obrigado. Bom dia a todos, meu nome é Douglas Veiga, sou especialista de segurança na Cisco. Primeiramente, eu quero agradecer o tempo de vocês e a presença aí, mesmo que virtualmente, nessa sessão, para a gente fazer uma troca de conhecimentos. Agradecer também a Cynix pela iniciativa e ser pioneira nesse tipo de ação no mercado de distribuição e a iniciativa da gente poder estar aqui. Hoje, na nossa agenda, a gente vai falar sobre Cisco Security, alguns números, vou apresentar a Talos, que é tão importante dentro desse contexto de segurança. Vamos falar por que DNS, a camada de proteção de DNS, é uma oportunidade de venda para você, parceiro, explorar no mercado. Vamos falar também das ameaças ativas dos negócios, mas vamos focar especificamente na anatomia do ransomware. E aí eu vou explicar por que a gente vai dar um foco nisso. Como o seu cliente final está pensando atualmente, quando ele pensa em segurança e como ele está agindo, como a gente vai poder ajudar, e aí eu vou trazer algumas dicas de como você pode vender e fazer oferta da solução de forma assertiva, tanto em termos de preço como qualificação de necessidade. Vou dar um andamento aqui. Fiquem à vontade de fazer perguntas no chat para que a gente possa trocar experiência. Peço que, nesse momento, você possa deixar um pouco de lado o celular, colocar o e-mail fechado, porque a gente tem vários pontos que nos tiram do foco e atenção, e a gente aqui vai ter alguns dados importantes. Eu começo falando sobre a Cisco Security e alguns números. Bom, a Cisco Security ela é parte integrante da Cisco System, que contém ali 80% do tráfego de internet passando pelos backbones e equipamentos que são da Cisco System. E o que a Cisco Security faz? Ela está ouvindo, junto com o Grupo Talos, que a gente já vai falar sobre ele, se você não conhece, e a busca de ouvir esse tráfego é para ver se a gente encontra comportamentos suspeitos. Um outro ponto interessante, já temos mais de 300 mil clientes da Cisco Security espalhados pelo mundo, e somos o único vendedor que protege de fim a fim os Fortinet nos Estados Unidos. Agora, eu peço sua atenção para esses dois últimos dados, porque eles são importantes e nos diferenciam em relação aos outros players de mercado. A Cisco hoje já tem uma base de 1,5 milhões de amostras. Quando eu fiz esse slide, ainda não tive tempo de atualizar. Isso nos diferencia fazendo um trato de eficácia de detecção de ameaças. Um outro ponto que eu chamo a sua atenção é sobre as 400 integrações de modo aberto. O que significa isso, Douglas? Significa que nós temos uma plataforma que consegue fazer integração de várias soluções de terceiros. E isso é pensando no ambiente e no seu cliente atual. Porque o seu cliente atual ele já tem uma infraestrutura, ele já tem marcas de outros vendors. E o que a gente quer? A gente quer mudar isso? Não. A gente sabe que o budget é limitado e, dado essa informação, a gente quer o quê? Integrar o que nós podemos trazer de novo para esse cliente e utilizar o que ele já tem na base dele instalada, preparada. Tá? Alguns dados aqui. Quem não conhece a Talos é o maior grupo de cybersecurity privado do planeta. A gente só fica atrás de agências não governamentais, aliás, de agências governamentais, né? E somos o único vendor e player privado de cybersecurity que colabora diretamente com o FBI, com a NSI, no combate do cybercrime. A filosofia é simples, mas nós temos mais de 500 pesquisadores inseridos dentro desse grupo, e esses pesquisadores são engenheiros de redes, sistemas, segurança, e por aí vai. Enquanto a gente está aqui batendo um papo, do outro lado do mundo, a gente tem 4 data centers espalhados em 3 continentes, parte do time da Talos está inseridos em grupos hackers, e a filosofia é muito simples. A gente consegue entregar visibilidade onde o seu cliente não consegue enxergar, ou seja, fora do ambiente da infraestrutura dele. E como que isso se traduz em números, Douglas? Aqui um slide para mostrar que como nós somos o maior setor privado de análises de ameaças do planeta, nós conseguimos ter uma grande diferenciação de outros players. Eu preciso juntar 10 players de segurança para que eles cheguem próximo ao nível de análise que a Talos faz hoje. Como isso se traduz? Se traduz primeiro em eficácia. Eu vou apresentar aqui o Umbrella, que é uma das soluções escolhidas no mercado por empresas independentes de avaliação de softwares de segurança, que elegeram essa solução como a melhor solução de eficácia na camada de DNS e SWG.
Um outro ponto é o tempo de resposta. Não sou eu que estou falando, tem uma pesquisa da Force nos Estados Unidos que aponta que o Grupo Talos tem um tempo de respostas de 6 horas para uma nova ameaça dia zero, enquanto o grupo aqui à direita tem uma média de 100 horas. Então, isso acaba trazendo o quê? Eficácia. E a Talos é tão importante quando a gente pensa em cybersecurity. Por quê? Porque quando a gente pensa em cybersecurity, a gente não pode pensar no estático. Segurança é algo dinâmico. O que aconteceu ontem não é o que vai acontecer hoje, e por isso a Talos é tão importante estar inserida dentro das soluções para poder manter elas atualizadas e o cliente protegido. Aqui, antes de eu falar das soluções e de ameaças, que eu vou entrar aqui em oportunidades de venda na camada de DNS, quero apresentar a arquitetura da Cisco de soluções de segurança. É uma arquitetura integrada, e vocês vão entender agora por quê, mas ela está separada, primeiramente, soluções baseadas em usuários, soluções baseadas em dispositivos, redes e aplicações e dados. Mas hoje, especificamente, a gente tem aqui em cima o SecurityX, que é a nossa plataforma de integração. Imagina essas 28 soluções desconectadas e em dashboards separados. Isso com a Cisco não ocorre. E o SecurityX, que eu pedi sua atenção sobre as 400 integrações de terceiros, que está pronto para receber essas integrações aqui, ou seja, eu passo de ter conexões desconectadas para ter tudo integrado num único painel, que vai me entregar automação, gestão, visibilidade das soluções da Cisco de terceiros. Um exemplo de terceiros aqui é que eu já tenho pronto dentro do SecurityX, Palo Alto, Checkpoint, Google, Microsoft e por aí vai. Mas tudo isso só passa a ter sentido e importância porque as soluções se comunicam entre si quando a gente coloca a inteligência da Talos por trás. E, como eu disse anteriormente, segurança não é algo estático. O que ameaçou a sua empresa ou o seu cliente ontem não é a ameaça de hoje. E a Talos está inserida nesse processo de atualização e dinamismo para que todas essas soluções estejam prontas e preparadas. E hoje, como eu disse, a gente vai focar aqui no Umbrella. O Umbrella ele tem várias versões de SWG, mas hoje, especificamente, nós vamos falar sobre proteção na camada de DNS. E por que, Douglas, vamos falar de proteção na camada de DNS? Primeiro, eu sei que muitos de vocês já conhecem, mas eu vou passar rapidamente trazendo uma explicação o que é o DNS. Né? Eu costumo dizer que o DNS é as páginas amarelas do futuro. Né? Por quê, Douglas? Porque as páginas amarelas elas tinham o objetivo simples de, quando você tinha um nome de uma pessoa, nome e sobrenome, você entrava nas páginas amarelas para quê? Localizar o endereço de telefone e poder fazer o contato com essa pessoa. A nossa mente não está preparada para decorar números e a gente rapidamente associar. Então, o DNS, assim como as páginas amarelas, ele vem para fazer uma resolução de nome. Então, hoje, quando você entra no seu web browser ou seu cliente e digita lá cisco.com, por trás do cisco.com tem um endereço parecido com o endereço que nós tínhamos, falando de forma muito simples, é claro, que nós tínhamos com as páginas amarelas. E o que ele faz? Ele faz a resolução e entrega para vocês, através de um endereço de IP, o endereço é escrito para que a gente possa usar ele. Então, basicamente, é isso que o DNS faz. E aí, por que DNS é uma oportunidade de vendas no mercado? Deixa eu só molhar a palavra aqui. Simplesmente por esse dado aqui. 70% ou quase 70% das empresas, esse é um dado mundial, não fazem monitoramento na camada de DNS. Como eu disse, os hackers eles estão sempre trabalhando e as ameaças estão sempre mudando. O pessoal entendeu isso muito bem do outro lado, porque tem uma criatividade e tem muito investimento por trás. Então, 90% dos ataques hoje, que tem como seu principal vetor phishing, utilizam a camada de DNS. E aí, por isso que camada de DNS é uma oportunidade de venda, porque 70% dos seus clientes não sabem que eles precisam de uma solução e proteção nessa camada. Né? Depois a gente vai falar do conceito de como o cliente pensa sobre segurança atualmente, para a gente poder entender aonde você vai explorar essa oportunidade junto ao cliente. Mas antes, a gente vai falar um pouquinho de ameaças ativos de negócio. O que são os ativos de negócios, pessoal? Os ativos de negócio é tudo aquilo que a gente quer proteger e que faz a empresa funcionar. Os ativos de negócio é a inteligência
dos funcionários, a capacidade deles de poderem trabalhar com o uso de dispositivos, sistemas operacionais, bancos de dados, backups e assim por diante. Mas, por trás de tudo isso que eu disse, contém algo muito simples, a informação. E a informação é o que permeia e faz as empresas seguirem adiante com seus valores e se diferenciarem dos demais. Os hackers entendendo isso, e aí a gente vem trazer algumas informações como esse pessoal está abordando. Como eu disse, nós vamos focar no ransom. E aqui estão alguns dados abertos de mercados de empresas relativamente grandes no Brasil que sofreram ultimamente ataques de ransom. E por que o ransom se tornou algo tão crucial e crítico para essas empresas e para empresas de médio ou pequeno porte? Eu tenho exemplos de empresas menores. Mas o dado e o fato é que o ransom ganhou força devido às criptomoedas ou bitcoins, seja lá como você queira chamar. E aqui eu trago um dado sobre um grupo hacker chamado Lapsus. Né? Se você ainda nunca ouviu falar dele, eu trago uma informação sobre eles, porque eles atuam de uma forma um pouco diferente. Diferente por quê, Douglas? Diferente porque, se você tiver a oportunidade de navegar hoje na Dark Web, você vai encontrar anúncios não só da Lapsus, da Solidbit, outros grupos hackers, que estão muito bem estruturados financeiramente, organização e hierarquias para poder gerar ataques. E o grupo Lapsus está lançando lá, você sabe que a Dark Web é só uma parte da Deep Web, onde você pode ainda navegar e encontrar informações relevantes de todos os tipos. Não é controlada e está fora da surface que o usuário faz para poder fazer o uso de dados na internet. E aí você encontra lá a Lapsus fazendo anúncios simplesmente de forma ilícita, mas de forma que não é monitorada, falando a seguinte frase: você, funcionário AT&T, Claro, Vivo, TIM, é claro, eu estou citando aqui grandes empresas, eles querem grandes alvos, mas vocês vão perceber no decorrer das ameaças que os alvos eles não estão só destinados às grandes empresas. Então, o Grupo Lapsus faz a oferta de um anúncio na Deep Web e fala: você que é funcionário dessas empresas e está insatisfeito com o seu salário, insatisfeito com o seu emprego devidamente, venha, compartilhe conosco o seu login e senha. E nós prometemos a você 20% sobre o sequestro de dados em caso de sucesso nesse caso. Por que eu estou trazendo essas informações e dando essa pontuação sobre a Lapsus? Primeiro, para que vocês entendam, isso é um negócio. Assim como você tem seu negócio para chegar ao seu cliente e apresentar para ele os meios dele se proteger para se manter ileso desse tipo de ameaça, o grupo do outro lado está aí recebendo milhões, como a gente vê aqui nesse slide, e isso tem estruturado cada vez mais eles. Aqui um outro dado. Novo ransom sem arquivo pode infectar através da injeção de código. O que quer dizer isso, pessoal? Quer dizer que quando o seu usuário está navegando na internet e ele solicita o acesso de um web page, seja ele qual for, ou onde ele esteja armazenado, esse web page pode ter lá o código do ransom. E o seu antivírus, mesmo sendo EDR, não tem a capacidade de fazer essa detecção e conseguir cumprir o papel dele. Porque quando a gente fala em segurança atualmente, nós temos que pensar em camadas de soluções de segurança. Então, onde está meu antivírus? Meu antivírus está na camada ali do endpoint, fazendo a proteção de sistemas e fazendo a proteção do equipamento como um todo. Só que esse tipo de injeção de código, ele está inserido dentro da página que vai ser carregada no web browser. Quando a página do seu usuário é carregada no sistema operacional, web browser, ele consegue injetar. Quando é que seu antivírus vai conseguir fazer a detecção disso? Já vai ser tarde, porque provavelmente se seu cliente já estiver usando um antivírus que é o recomendado do tipo EDR, ele vai fazer o comportamento, vai fazer a análise do comportamento suspeito. E a partir daí ele vai conseguir detectar. Só que aí já vai ser tarde. O vírus, o ransom já vai ter infectado a máquina e já vai estar se espalhando lateralmente. O dado à direita é só para chamar a sua atenção sobre as táticas que mudam. Se você não, a gente não vai ter tempo de detalhar isso, mas depois da nossa sessão, se você tiver algum tempo livre, entre no Google ou qualquer outro site de pesquisa e coloque lá ransom 3.0. É a evolução do ransom. E qual que é o intuito dessa evolução? É simples. Eles conseguiram diminuir mais de 1/3 o tempo
que leva para o sequestro acontecer, ou seja, a criptografia dos dados. Qual o objetivo? O objetivo é impedir que seu antivírus EDR, não vou nem falar do padrão EPP, porque ele não tem a capacidade de fazer essa detecção, que ele não consiga detectar o comportamento suspeito. Então, eu friso mais uma vez para você. Mais uma vez, é importante uma camada extra de proteção, porque o seu antivírus não é o suficiente para poder fazer a detecção desse tipo de ameaça. Olhar a palavra, a gente começa a falar. E rapidamente precisa beber um pouco de água. Aqui é para trazer para vocês uma informação final sobre esses slides de ameaças. Se você ainda não se convenceu de que isso é um negócio, assim como o seu e o meu, está aqui os dados. Então, o SolidBit é um outro grupo que recruta afiliados na Dark Web para conseguir fazer dinheiro através do quê? Através das criptomoedas, Bitcoin, seja lá o que for. E aqui estão os dados. Se você navegar lá na Dark, você vai encontrar média de cartão de crédito, esse tipo de coisa. Tudo isso simplesmente para convencer você primeiro, que está aí na ponta da lança, que isso é um negócio muito bem estruturado. E com visibilidade, você vai ter a possibilidade de levar essa informação ao seu cliente e poder mostrar para ele o quanto o negócio dele pode estar ameaçado e quanto seria importante ele poder investir numa camada extra de segurança para trabalhar junto com o antivírus e o firewall. Eu costumo dizer o seguinte, todo mundo já tem antivírus e firewall. E você, quando adentra o seu cliente para fazer uma oferta de segurança, você simplesmente teria o fato de que mostrar para ele que só isso não é o suficiente. Mas nem de todas as notícias ruins a gente trabalha aqui para fazer a proteção do seu cliente. Aqui um dado importante e finalizando as ameaças a ativos de negócio. A Polícia Federal recentemente prendeu um jovem de 24 anos na Bahia, né, com o cara fazendo parte do grupo Lapsus, encontrou ali o equivalente a 15 milhões. 15 milhões em criptomoedas. É muito mais dinheiro do que eu e você provavelmente temos na conta hoje. E aí um grupo ilícito mostrando os dados, né? Que precisa-se muito mais proteção na camada para conseguir, por camadas, aliás, para se conseguir se ficar livre desse tipo de ameaça e esse tipo de sujeito. Então, o crime cibernético, ele é muito mais lucrativo do que o crime atual, o crime real que a gente vê nas ruas, né? O que a gente precisa? Mostrar isso para o nosso cliente. Tá? Agora, o que eu vou fazer aqui? Eu vou passar rapidamente por 5 etapas. As 5 etapas que vou mostrar para vocês como o Rensor se comporta e como a nossa solução consegue agregar valor para o ambiente do cliente. Vamos lá. Então, a gente começa pela distribuição. E, como eu disse anteriormente, o vetor número 1 de distribuição de ameaças continua sendo o phishing. Então, o usuário recebe um e-mail, né? Eu não preciso nem comentar, pessoal, que tem um dado no mercado que fala que 6 de cada 10 empresas negligenciam o treinamento de usuários. Pois bem, continuamos tendo o usuário como o elo fraco da cadeia de proteção. E de nada vai adiantar o seu cliente investir em segurança, em soluções, se ele não treinar esse usuário. Então, esse usuário está lá, trabalhando debaixo de um firewall, com um antivírus, o modo tradicional de uso, e ele simplesmente recebe um e-mail. Ao clicar no e-mail, esse phishing, ou seja, essa informação que foi trabalhada, afinal de contas, como eu tentei trazer aqui para vocês a informação, eu trouxe a informação, esse negócio é estruturado. Né? Esse phishing, normalmente, ele é voltado e feito através de uma engenharia social, que busca trazer as informações a respeito daquele usuário de modo bem simples, explicando a engenharia, e traz o conteúdo de interesse que aquele usuário anda pesquisando no mundo digital. Então, esse usuário simplesmente clica no e-mail. Ao clicar no e-mail, ele é levado para um link que está embarcado ou armazenado num domínio server fora do ambiente da empresa, e esse link tem ali o código malicioso sem a necessidade de arquivo. O que acontece em seguir? A máquina infectada. E essa máquina tem uma missão muito simples: infectar outras máquinas na rede de modo lateral. Então, se você não tiver ali um perímetro de proteção entre os departamentos, facilmente todo mundo será infectado
E a segunda missão ela sai novamente depois de infectada, para fora da rede, para se conectar com outro domínio, diferente do ataque de phishing. Esse domínio vai ter a chave de criptografia. Uma vez estabelecida a comunicação entre a máquina infectada e o domínio que contém a chave de criptografia, o quarto passo se inicia, que é a varredura de dados, não sei se a minha imagem está cobrindo aqui, a varredura de dados e a procura de informações importantes. Isso acontece de forma muito rápida, né? Sem dar tempo do antivírus, modo EDR, conseguir fazer a detecção da ameaça. E aí, depois que ele encontra os dados e ele começa a criptografia usando a chave, o processo já está em fase de finalização. A finalização contém o dado criptografado. Para quem não sabe, o dado criptografado é a mesma coisa que você abrir um arquivo do Word, onde teria ali seus dados, a informação que você gostaria de ter acesso, e está tudo em caracteres. Ou seja, você não tem mais acesso a tão importante informação que eu comentei em slides anteriores. O que acontece a partir daí? Aquela fatídica tela de pedido de resgate. E aí o cliente tem dois caminhos para poder proceder. O primeiro caminho é pagar. A gente não recomenda, mas cada empresa, e a gente não está aqui para julgar, cada um sabe onde seu calo aperta. Porque, dependendo do caso, a empresa vai estar paralisada. E é por isso que eu trago o caso de Rensor aqui. Porque ele interrompe o negócio da empresa. E, dependendo do tempo de interrupção desse negócio da empresa, ele para departamentos jurídicos, departamentos de finanças, departamentos de compra, departamentos de expedição. Ou seja, a empresa que tinha ali um fluxo para as pessoas trabalharem e continuarem entregando aos seus clientes o que eles precisam, já não pode mais realizar esse simples processo. E, com isso, o hacker faz a ameaça. Olha, Douglas, se você não pagar o resgate em tanto tempo, nós vamos simplesmente terminar de criptografar todos os seus dados e você não terá acesso a eles. O cliente, normalmente, pensa na seguinte forma: o que eu vou fazer? Se eu tiver um bom sistema de backup, contingenciamento ou disaster recovery, eu vou dar uma banana para os hackers, a um grosso modo falando, e vou falar, não, eu não vou pagar nada. Eu sei que eu tenho um bom sistema de contingenciamento, políticas de restauração, e em 3 e 4 horas o meu sistema vai estar de volta no ar. Aí o hacker faz a segunda ameaça. Ele fala, então tá bom, já que você não quer pagar, eu vou vazar seus dados. Só que é mentira, ele já vazou. Os dados já estão na Dark Web, ele já está fazendo anúncios lá para outros grupos se utilizarem desses dados e ele poder gerar lucro com a invasão. Pois bem, vamos supor que esse cliente tivesse sendo atendido por vocês e vocês conseguiram convencê-lo de colocar uma proteção extra na camada de DNS que vai além do antivírus e além da proteção de perímetro do firewall. Ou seja, quando o usuário recebesse o phishing e esse phishing fosse clicado e ele tentasse estabelecer comunicação com o servidor externo, o Umbrella estaria lá e conseguiria interromper o ataque. Mas não é só aí. Vamos supor que um usuário mal intencionado trouxe um pendrive através do uso ali de uma dark web, foi convencido, plugou aquilo no seu computador e aquele meio de infecção, que é um outro vetor de infecção, infecta a máquina. Quando isso acontece, o trabalho já não é na camada de DNS, seria do EDR, mas vamos supor que o antivírus falhe nesse ponto. Só que, quando a máquina infectada tentasse estabelecer a comunicação para pegar a chave, o Umbrella estaria lá fazendo monitoramento fora da empresa e verificaria se aquele domínio tem uma threat e automaticamente traria o bloqueio. E não é só aí. Ele também conseguiria fazer o bloqueio na varredura, porque a varredura precisa estabelecer uma comunicação através de DNS tunnel para o vazamento dos dados. E o Umbrella está lá fazendo monitoramento na camada. Tudo isso para dizer para vocês que é uma solução extra e ela só é importante porque por trás dela tem a Talos, que traz eficácia de detecção para esse tipo de solução da Cisco. Esse é a anatomia do Rensor que eu queria mostrar para vocês e como a gente consegue impedir esse ataque. Agora, enquanto isso, a gente tem o cliente de vocês. E como ele está muito bem servido, acreditando no conceito de que o antivírus e o firewall, que faz a proteção de perímetro, é o suficiente. Eu vou trazer um exemplo da vida real aqui para vocês. Eu tenho vários casos que eu atuo com os clientes finais diretamente.
E aí eu cheguei num cliente, perguntei para ele, fulano, você tem aí visibilidade do que seus usuários fazem na internet? Ele falou, claro, tem um firewall aqui configurado, com uma tabela de proteção, com políticas, eu consigo ver tudo que eles acessam. Mas eu perguntei, além dessa visibilidade, você sabe se o que eles fazem, os acessos que eles fazem, contém alguma ameaça, alguma threat? Ele falou, olha, Douglas, quando o meu firewall atualiza uma vez por semana ou a cada 8 horas, eu consigo ter essa proteção, mas eu não tenho essa proteção em tempo real. Aí eu dei um outro adendo para esse cliente e falei assim, então, quando seus usuários que trabalham fora da sua empresa estão fazendo acesso de uso de recursos de internet com os equipamentos da empresa, você também tem controle? Ele já disse para mim que não tinha esse controle, porque o Firewall faz a proteção de perímetro, não protege o usuário em qualquer lugar. E um outro ponto que ele estava desprotegido. Ele virou para mim e falou assim, eu não consigo ter a proteção em tempo real. Por quê? Porque o Firewall não fica atualizando a tabela de ameaças a cada 1 hora, 2 horas, 3 horas, vai depender muito. Dependendo da versão, ele pode atualizar a cada 12 horas, e esse tempo, essa janela já é o suficiente para a ameaça se estabelecer. Ele foi além, ele falou, olha, Douglas, vou te mostrar aqui como que eu consigo ter visibilidade do que meus usuários fazem. Aí ele me mostrou esse vídeo, dá uma olhada só. Ele simplesmente me convidou, olha aqui na minha máquina, Douglas, eu consigo entender, olha o que esse funcionário está fazendo. Ele está usando recursos de internet, ele está usando recursos de redes e equipamentos para jogar online. Assim eu consigo identificar. Além disso, ele está nas redes sociais. Olha o celular dele. É claro, pessoal, que isso daqui é só para a gente quebrar um pouco o gelo e entender que, às vezes, o cliente não tem realmente a visibilidade, mas que ele precisa ser convencido, através desses argumentos que eu falei com vocês aqui, para mostrar para ele que visibilidade vai além do que ele consegue ver na câmera, para saber quem está fazendo o trabalho ou quem está usando os recursos da empresa e colocando tudo em xeque, né? Tudo em ameaça. Agora, como a gente pode ajudar esse seu cliente a resolver os problemas de segurança através de camadas? Por que camadas? Porque eu digo aqui que a solução da camada de DNS ela não vem para substituir o antivírus. Ela também não vem para substituir o firewall, mas ela é uma camada extra, tão importante quanto essas duas soluções e precisam ser aplicadas para que o cliente esteja protegido contra esse tipo novo de ameaça. Ou seja, aquele conceito da bala de prata não existe, né? Eu vou matar todo mundo com uma bala de prata, uma única solução vai resolver meus problemas. Não, não é assim que a banda toca atualmente. E aí, vamos falar um pouquinho do Umbrella. Nós temos duas versões aqui para apresentar para vocês. A versão básica e a versão avançada. O que tem na versão básica, Douglas? Além da camada de proteção de DNS contra phishing, malware, callback, ransomware, adware, vírus e por aí vai, que conta com a inteligência da Talos, ela também vem com Security Web Gateway. O que significa isso, Douglas? Significa que o cliente vai poder aplicar políticas de controle e visibilidade através de usuários ou através de máquinas, domínios ou URLs, tá? E a versão avançada, Douglas, o que tem a mais? Ela já vem com o CASB, que traz um adendo a mais que o antivírus não tem a capacidade de fazer, que é a análise de aplicações em clouds que trazem ameaça. O que significa isso, Douglas? Significa que o usuário, quando ele recebe uma necessidade, ele vai lá no Google e coloca conversor de PDF. Faz o download de um conversor de PDF. Mas ele não sabe, e o administrador também não tem visibilidade, de que aquele conversor de PDF contém uma ameaça. O que significa isso? Significa que aquele conversor de PDF ele pode fazer roubo de informações, dependendo, obviamente, do caso. É o que eu mais encontro, roubo de informações financeiras. E a solução do Umbrella na camada de DNS vai além da camada de DNS. Porque, através do CASB, ela consegue entregar para você ou para o administrador da rede, que eu vou mostrar logo a seguir, o que ela pode fazer de extra. Além disso, ela vem com Security Web Gateway Proxy Special. Diferente da versão essencial, ela vem com o nosso antivírus embutido dentro da solução na camada de DNS. Significa que vai substituir o antivírus? Não, Douglas, não é isso que eu quero dizer.
Significa que, quando esse usuário estiver navegando, a camada de DNS tem proteção contra domínios maliciosos? Tem. Mas e se o usuário decidir achar um arquivo da internet, lá do Google Cloud ou qualquer outra plataforma? Significa que, se você tiver com a versão avançada, a solução vai checar fora do ambiente se aquele arquivo tem alguma threat, tem alguma ameaça. E se ele tiver criptografado, Douglas, não importa, ele vai usar modo de TLS, vai fazer a descriptografia e vai fazer a análise se ali tem uma ameaça. Pois bem, tudo isso para dizer para vocês que as duas versões trabalham com essas características diferentes, mas não importa onde o usuário esteja, ele vai estar protegido, acessando de dentro da rede ou fora da rede, usando um celular ou usando simplesmente um laptop. Tá? E aqui o ambiente híbrido se torna uma realidade. É só para simplificar para vocês o entendimento de como o Umbrella atua. Então, não importa onde o usuário esteja, na filial, na matriz ou trabalhando de casa. Também não quero saber se ele está usando um laptop, se está usando um mobile, se ele está usando iOS, Android. Toda vez que esse usuário decidir sair para a internet, passando pela pilha de firewall, usando um antivírus ou não, ele vai simplesmente passar pela nuvem do Umbrella. E o Umbrella vai analisar se a página HTTP ou HTTPS que ele vai fazer o acesso contém alguma ameaça daquelas que eu falei, botnet, cryptomine, malware ou ransom, tá? Ele também vai conseguir proteger o ambiente que esteja usando IoTs. Por quê? Porque vira e mexe o IoT precisa fazer um upgrade do firmware. E ele faz isso aonde? Na camada de DNS, utilizando algum domínio que o fabricante disponibilizou, e o Umbrella vai estar lá para conseguir fazer essa análise. E, por fim, mesmo que ele esteja usando VPN ou não, o Umbrella consegue trazer uma proteção extra. Ou seja, ela não substitui uma VPN, que tem como objetivo blindar os dados que vão ser trafegados do ponto A ao ponto B. Mas ela consegue trazer proteção para esse usuário, esse dispositivo. Porque se ele estiver fora da rede e o usuário acessar aquele site malicioso, ele vai estar impedido de conseguir ser infectado. Tá? Então, quando o usuário estiver na filial e tentar fazer o acesso sem a VPN, o Umbrella estará lá e vai conseguir fazer a proteção na matriz ou de qualquer lugar. E isso vai um pouquinho além do acesso de HTTP e HTTPS. Ele também vai fazer, como eu mencionei no slide anterior, a proteção de aplicações em cloud. Então, ele vai ser o X9 do administrador de rede, mas no slide a seguir eu tenho um vídeo de 3 minutos que vai exemplificar isso melhor, da melhor forma possível, até melhor mesmo de como eu expliquei aqui para vocês. Se tiver algum problema com áudio, pessoal, por favor, me avisem aqui, tá? Eu vou dar o play. É simples. Conheça João, o responsável pela segurança de TI. João precisa de uma melhor maneira de proteger o acesso à internet e o uso de aplicações em nuvem em toda a empresa. Ele está avaliando o Cisco Umbrella para atender às necessidades de hoje, bloqueando os ataques mais recentes e as necessidades de seus negócios para o futuro. O pacote básico disponível é o Umbrella DNS Security Essentials. Ele inclui recursos de segurança na camada DNS para bloquear domínios maliciosos, protegendo contra malware, phishing e outras ameaças dentro e fora da rede corporativa. Com filtros de conteúdo baseados em categorias e listas de bloqueio personalizadas, João pode controlar facilmente os domínios que seus usuários acessam e impor políticas de uso. Ele pode ver todos os aplicativos em nuvem em uso e bloquear os que representam algum risco baseado em seus domínios. Além disso, ele tem acesso às APIs da Umbrella para configuração, relatórios e cumprimento de políticas, integrando-se às ferramentas e fluxos de trabalho existentes. Se João deseja segurança adicional para web e investigações de incidentes, o pacote DNS Security Advantage oferece todas as funcionalidades do pacote DNS Essentials e muito mais recursos. João pode bloquear conexões diretas via IP e fazer um proxy das requisições web para domínios de maior risco, inspecionando sua URL, incluindo análise e reputação de arquivos. Este pacote inclui o console Umbrella Investigate e API, que fornece a João inteligência sobre ameaças em tempo real para acelerar as investigações e respostas aos incidentes. Se as necessidades de João vão além da segurança na camada DNS, Umbrella oferece o pacote Secure Internet Gateway Essentials, que integra vários serviços de segurança em uma única plataforma em nuvem. Essa funcionalidade atende melhor às organizações com uma rede descentralizada que usa acesso direto à internet ou SD-WAN e possui muitos usuários que trabalham fora do escritório.
Além da segurança na camada DNS e da inteligência de ameaças, fornece soluções de Web Gateway, Firewall na nuvem e funcionalidades de CASB, Cloud Access Security Broker. O Web Gateway permite que João registre e inspecione todo o seu tráfego da web para obter maior transparência, controle e proteção. Isso inclui listas personalizadas de bloqueio de URL, inspeção de arquivos com Cisco Advanced Malware Protection, sandboxing de arquivos suspeitos usando o Cisco Threat Grid, além de descriptografar e inspecionar todo o tráfego HTTPS com performance infinita. Para aplicações, este pacote fornece controles granulares para bloquear uploads, anexos e postagens dos serviços na nuvem selecionados. Ao unificar vários serviços de segurança na nuvem, João pode reduzir o número de ferramentas que sua equipe precisa para gerenciar, simplificar a segurança e proteger qualquer usuário em qualquer lugar em que eles se conectem à internet com confiança. Os pacotes Umbrella oferecem a solução ideal para empresas de qualquer tamanho e podem ser facilmente integrados a uma rede Cisco, incluindo Meraki, SD-WAN, NConnect e mais, para melhorar o desempenho e a segurança. Veja como é fácil começar com o nosso teste gratuito de 14 dias. Visite cisco.com.br/segurança. Bom, esse é João, e o quanto ele é importante na venda da solução ao seu cliente, porque através dele, do administrador da rede de segurança, é que você vai ganhar um aliado, porque a solução vem para facilitar a vida desse cara, tá? Conheça. Como que o Umbrella é tão eficiente? Eu trago alguns dados aqui. Primeiro, nós temos o segundo DNS mais rápido do planeta. O cliente pode falar se terá problemas de latência. Obviamente que não. Eu tenho 2 data centers no Brasil. Só se acontecer um desastre muito grande na nossa pátria amada aqui para a gente pensar nisso. Além disso, o Umbrella tem a seguinte visão: 200 bilhões de aquisições diárias todos os dias, 100 milhões de usuários espalhados em mais de 200 países. E foi eleito em 2022 pela VTest como líder de segurança em SWG e DNS. Aqui estão os dados. Como eu não estou aqui para fazer propaganda de concorrente, aqui estão os dados são abertos de mercado, você pode procurar na página da Cisco e baixar o reporte completo. Então, aqui você consegue enxergar, por exemplo, como a gente ficou 10% mais eficaz que o segundo concorrente de mercado em detecção de ameaças na linha SWG. E na linha DNS não é muito diferente. Temos mais assertividade de detecção e capacidade em relação aos concorrentes, as versões de DNS, tá? Além disso, a gente também foi eleito com essa solução pela Frost Sullivan como a melhor solução de SWG do mercado para 2022. Todas as empresas independentes, não são dados internos da Cisco, tá, pessoal? Agora, nós ainda temos aí 10 minutos. Vamos ver se a gente consegue terminar no on time, pessoal. Como que eu vendo o Umbrella? Primeiro, eu mencionei para vocês que eu tenho a solução em 2 versões, a versão Essential e a versão avançada. Mas eu reforço para você que a solução na camada de DNS não vem para substituir o antivírus, também não vem para substituir o firewall, mas ela consegue trazer redução de 50% de alerta no ambiente onde tem o firewall, o antivírus e a camada de proteção do Umbrella protegendo. E ela está separada de forma, vamos falar, forma didática para você poder interpretar e poder levar o seu cliente de forma simples. Proteção na camada Essential, ou seja, a versão essencial. Proteção contra domínios de phishing, malware, botnet e muito mais. Web Filtering, que é o proxy. Controle de bloqueio de cloud app malicioso, ou seja, aplicações de Shadow IT. Administração centralizada de múltiplos locais. Acesso à plataforma SecurityX, que é uma plataforma de integração que eu falei para vocês que faz parte. Importante, o SecurityX é free. A partir do momento que o cliente adquire o Umbrella, ele passa a ter direito de uso sem nenhum custo adicional do SecurityX. Relatórios em tempo reais e atividades de dispositivos e usuários. Importante, o Umbrella pode ser integrado junto com o Active Directory. Então, quando o João estiver fazendo a administração do ambiente e fizer a integração com o Active Directory, ele vai ver os mesmos nomes que ele tem dos domínios internos, de quem está navegando, de quem está trazendo ameaça para o ambiente, como ele pode controlar isso. Agora, e a versão avançada, o que muda? Eu expliquei anteriormente, há 3 slides atrás. Olha aqui como está simples. Ó. Do lado esquerdo é essencial.
a gente tem web filtro, controle de categoria, domínios, CRI, políticas por usuários ou dispositivos. À direita, a mesma coisa, só que inspeção de arquivos, decriptação e bloqueios de arquivos maliciosos na web. Ou seja, ele vem com o antivírus embutido na versão avançada. No mais, é tudo igual, mas a versão avançada traz um grande ganho de potencial de redução de alertas no antivírus, que o antivírus não dá, tá bom? Como eu comercializo essa solução para o meu cliente? Como o Renato mencionou, o programa deles traz a possibilidade de comercialização. O Umbrella é licenciado por usuário, então não me importa quantos dispositivos o Douglas usa, eu vou conseguir proteger o mobile dele e a estação dele também. E aí eu posso fazer oferta para o meu cliente por tempo de serviço, por 1 ano, 3 anos ou 5 anos. Tem alguma diferenciação aí, pessoal? Tem uma diferenciação muito importante. Quando você leva a proposta para o seu cliente de 1 ano, significa que ele vai pagar aquela proposta de entrada no primeiro ano. Agora, se você faz a oferta para o seu cliente, solução de 3 anos, você tem a redução de 10% no valor, ou seja, é automático. Isso não vai impactar no bolso do seu cliente. Por quê? Porque ele vai pagar isso de modo anualizado. Então, quando ele paga, ele fecha o contrato de 3 anos com vocês e vocês aumentam o volume da venda, ele paga o primeiro ano e o segundo ano só ao término do contrato de 12 meses. Então, ele vai ter ali, não vai enxergar ali um impacto financeiro. Outro dado importante, você pode comercializar isso de forma automática na plataforma da Synnex, de forma mensalizado, anualizado ou pré-termo, onde ele deseja pagar tudo de uma vez. E a minha sugestão final, já que a gente está acabando, estamos em cima do nosso tempo, a gente consegue convencer o cliente quando a gente mostra para ele todas essas vantagens que eu mostrei aqui, faz uma demonstração da solução no quente, a gente tem uma plataforma para isso. Mas, se você precisar ainda, qual que é a nossa sugestão? É que depois dessa reunião com o cliente, demonstrando a solução e o quanto ela traz de eficácia para o ambiente dele e proteção, a sugestão de um trial. Por quê? Porque o trial vai trazer a possibilidade que o cliente tenha a degustação própria e não fique pela minha opinião ou a sua. Ou seja, ele vai ter a própria opinião, porque o trial vai ser tratado no ambiente dele e ele vai poder ver, depois de 14 dias ou 10 dias, os resultados, onde ele consegue enxergar que a solução trouxe um benefício para ele de administração, visibilidade e proteção. E aí você pode contar com o time da Synnex para a implementação desse trial ou até mesmo a demonstração da solução no seu cliente. Eu dei uma acelerada, a gente tem 4 minutos, mas aqui, para terminar, pesquisa de valor. 85% dos clientes que realizaram o trial percebem o valor da solução do Umbrella em 1 semana e 50% em 1 dia. Se tiver oportunidade, eu deixo aqui aberto a porta, você pode me convidar junto com o time da Synnex. Nós vamos fazer uma sessão junto com o seu cliente e eu provo numa demonstração esses dados que foram realizados pela Tech Validate lá nos Estados Unidos, onde demonstra o valor de solução baseado no trial, ou seja, na experiência do próprio cliente. E aí você continua contando com o time da Synnex. Não fica preocupado, porque a gente tem uma opinião muito clara em relação ao trial. Quando a gente convence o cliente da realização dele, normalmente ele não tem tempo e gente preparada para conseguir realizar. A Synnex está com suporte e o time dela à disposição e a gente faz uma sugestão muito simples para esse cliente. Vamos realizar o trial, você não precisa colocar na empresa de uma vez. Vamos colocar no time técnico, num time de infraestrutura ali e conforme esse time vai ganhando confiança, a gente vai expandindo para toda a empresa para conseguir ter uma visibilidade geral de como está a solução do seu cliente. Bom, por fim, era isso que eu queria trazer para vocês. Deixa aqui os meus dados, o meu e-mail. Quem tiver a necessidade ou achar que precisa, pode me convidar junto com o time da Synnex e a gente vai fazer uma demonstração dessa solução, como eu fiz aqui, mas um pouco mais direcionado ao cliente final, com uma linguagem mais voltada a ele, para a gente trazer o convencimento e conseguir converter essa apresentação em um trial. E depois desse trial, a gente consegue entregar valor ao cliente e, com isso, a gente consegue convencê-lo da compra, caso ele tenha budget. Tá bom? Era isso que eu tinha para trazer. Show de bola. Obrigado, Douglas. Obrigado, pessoal.
Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem direcionar para mim também. No invite que vocês receberam, tem lá os meus dados, então vocês podem me acionar. E aí, se vocês precisarem também, eu posso fazer a ponte com o Douglas ou com o Marco. Aguardo vocês na sessão da semana que vem. E é isso. Muito obrigado pelo tempo de vocês, pela atenção e até semana que vem. Obrigado a todos, pessoal. Um abraço. Valeu, gente. Tchau, tchau.